entender que o sofrimento faz parte da vida e que, por exemplo, você gosta de tocar violão, mas talvez não goste de trocar uma corda, né? Então tudo isso faz parte. As pessoas normalmente vivem um dia para acabar o dia e chegar em casa, ter alguma atividade, vivem a semana para chegar na sexta-feira e ir pro churrasco com os amigos, vive a semana para chegar no sábado e ir pescar ou qualquer coisa que goste, vive um mês para terminar e para receber o salário, vive o ano para ter as férias, então não é por aí. Para mim chegou um momento que não era mais um estresse, uma emergência, medicina, um plantão, porque eu estava dentro de uma zona de conforto, a qual eu sabia que eu estava lá e tinha a capacidade de resolver aquele problema daquela pessoa de alguma maneira. Ninguém consegue nada sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. Nunca foi o meu foco trabalhar por dinheiro. Eu, às vezes, estava com o consultório lotado, cheio de gente. E gente já até braba me esperando, porque uma época era impressionante. E tinha o Dia dos Pais no colégio. Eu largava tudo e ia. Poderia ter dado tudo errado? Poderia. E a chance de dar errado era muito grande. Mas deu certo. Então, eu nunca tive esse medo. Se não der certo, a gente começa de novo, recomeça de novo. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para as pessoas. O Brasil tem uma coisa, é o seguinte. Então, por que nós não podemos ter uma educação ao qual os nossos filhos sejam tão competitivos quanto a outros que têm outras possibilidades, independente do caminho que vai escolher? Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Me chamo Léo Jung e sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Mapa da Riqueza, uma parceria entre a SATV e também o Único Atalho. E hoje quem está aqui comigo é o Alexandre Ribas, né? Alexandre, que é médico, empresário, político, pai, palestrante, músico. Faltou alguma coisa aí que depois ele vai complementando, e a gente está aqui, né, Alexandre, para falar
sobre a vida que vale a pena ser vivida. Então, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Léo, pelo convite. É um prazer estar com você. Te conheço há muitos anos já, você, toda a tua família. Então, para nós é um prazer estar aqui. Nunca deixaria de atender um pedido seu. Tudo que você falou ali no começo também, eu sou bom marqueteiro, né? Por isso que a gente vende bem algumas mensagens. E aproveitar aqui e falar, pegou bastante essa questão minha, que comecei a postar com o hashtag A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida, mas dizer que a autoria desse hashtag é do Clóvis de Barros, e que eu tinha visto já há muitos anos atrás, inclusive teve aqui na época na UCEF como uma apresentação, é uma pessoa reconhecida, um filósofo reconhecido, e eu comecei a usar, e hoje eu sou... inclusive eu sigo o hashtag A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida, e hoje eu sou o que mais posto isso, mais do que o próprio Clóvis ou os seguidores dele, e virou um texto, uma cabala, um bordão nosso, mas tem muito a ver com o que eu penso, com o que eu imagino, da maneira que eu vivo desde sempre. E esses tempos atrás eu estava relembrando. Eu falei, poxa, essa frase já parece que já tinha aparecido na minha vida em algum momento. E eu me lembro na época de adolescente, a gente tocava, tinha música e fazia música. Eu não me lembro se fui eu que fiz, ou algum amigo meu que fez, ou se escutamos de algum lugar uma frase, que é: viva a vida enquanto a vida pode ser vivida por você. E veja que interessante, que queria dizer isso aí. A gente é finito, a gente tem um tempo, então a gente tem que aproveitar essa vida enquanto ela pode ser vivida por você. E há muitos anos depois apareceu esse hashtag e realmente eu levo praticamente quase todas as minhas postagens, eu coloco, porque realmente se tornou não apenas uma frase de efeito, uma frase que a gente quer passar ou quer vender, mas sim uma maneira de pensar na vida. Então é bem legal. Tem até outra frase que eu também vi há pouco tempo, que basicamente resume o que você acabou de falar, que é que todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Né? É verdade. Vai bem nessa linha, né? A questão é essa. Então, a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida que você todos os dias vive ela. Né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, a gente não tem ideia de como vai ser para frente, se a gente em algum momento vai ficar doente, né? Tem coisas que a gente pode prevenir, isso na saúde, na medicina, tem coisas que aparecem de um dia para o outro. Então, é importante a gente viver cada momento. E é um bordão já que todo mundo fala, mas assim, as pessoas normalmente vivem um dia para acabar o dia, chegar em casa e ter alguma atividade, vivem a semana para chegar na sexta-feira e ir para o churrasco com os amigos, vive a semana para chegar no sábado ir pescar ou qualquer coisa que goste, vive um mês para terminar e para receber o salário, vive o ano para ter as férias. Então não é por aí. A gente não pode estar em um momento vivendo a vida. É importante, por exemplo, que esse momento que a gente está aqui seja um momento de muito prazer, que a gente venha aqui com alegria, com felicidade, que a gente converse, que a gente discute, que a gente fale sobre a vida e que a gente chegue em casa mais feliz, né? Essa é a felicidade. Aquela pessoa que vai para o trabalho e não é feliz e não está satisfeita, eu acho triste, sabe? Eu acho triste. Então, por exemplo, cada dia que eu levanto pela manhã, ou para ir para o hospital, quando a gente estava no hospital, ou para ir para a prefeitura, eu tento tirar o melhor de mim e falar assim, vai ser legal. E ali a gente conversar com as pessoas, debater, tentar fazer o melhor. Então, eu acho que esse dia a dia é muito importante. E o trabalho é muito importante. E quando chega em casa, também tem aquela pessoa que louca para fugir de casa, para fugir às vezes da família. Não, a gente também tem que passar muito bem na casa da gente, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, né? Então, essa é a vida que vale a pena ser vivida. E por esses motivos que você falou, que talvez hoje a gente vive também um grande problema de ansiedade na sociedade de hoje, né? Porque o pessoal está sempre em busca de algo a mais, né? Algo a chegar, seja o fim do dia, seja o fim de semana, seja o fim do mês para receber de novo, né? Isso vai gerando essa ansiedade nas pessoas hoje. E tem também uma outra tecla que a gente bateu muito aqui em muitos programas,
que no meio disso tudo, no meio da vida, no meio até das coisas boas que a gente faz e que a gente passa, sempre aparecem dificuldades, sempre aparecem tarefas chatas que também devem ser feitas, né? A gente não precisa fugir dessas tarefas e precisa entender que o sofrimento faz parte da vida e que, por exemplo, você gosta de tocar violão, mas talvez não goste de trocar uma corda, né? Então tudo isso faz parte. E não gosto mesmo. É chato pra caramba trocar a corda. Não, isso que você falou é muito interessante, porque o que seria da felicidade se não fosse a tristeza? A gente não tá feliz o tempo inteiro, a gente não tá... não somos uma máquina de dar risada, de felicidade. Então, esses nuances da vida faz com que quando tenhamos momentos importantes e a gente saiba aproveitar eles, né? E tem uma coisa, a questão que você falou de problemas, dificuldades. Os problemas, as dificuldades, eles foram feitos para serem ultrapassados. Eu na minha vida, como médico e até em outras coisas que a gente fez, você citou até a questão de uma corda de violão, eu muitas vezes encarava um plantão, no começo da minha carreira, até com muito mais receio, tinha até, às vezes até pânico de ir para um plantão, porque você não sabe o que vai acontecer. Depois de muitos anos de bagagem, aquilo vai passando. Mas as pessoas, o paciente, a emergência, ele chegou ali com problema. Para mim, chegou um momento que não era mais um estresse, uma emergência, medicina, um plantão, porque eu estava dentro de uma zona de conforto, a qual eu sabia que eu estava lá e tinha capacidade de resolver aquele problema daquela pessoa de alguma maneira, né? E da melhor maneira possível. Às vezes, num acidente, a pessoa pode até ficar com alguma sequela, alguma coisa, mas a gente estava lá para resolver aquele problema naquele momento, não tem como voltar atrás, né? Então, até na minha própria vida de médico, eu aprendi muito com isso, né? Eu vivia histórias. Eu falo, às vezes as pessoas não acreditam, eu atendia em média 60, 70 pessoas por dia, eu estava em função do hospital, eu fiquei 20 anos fazendo urgência, emergência, hospital, internação, a gente convivia com cada história de cada família, de cada pessoas, às vezes pessoas com câncer, por exemplo, e você tem que tentar passar uma mensagem. Não adianta o médico nesse momento ser rancoroso, não, tu tem que mostrar que isso é parte. E essa é a questão do finito e do infinito. O ser humano tem muita dificuldade de entender que acaba. E acaba, né? E às vezes não tem nada que a gente possa fazer. Mas é muito importante a gente encarar essa vida de uma maneira entendendo que vai acabar e aproveitar os momentos que ela dá. O tempo não volta. E quando a gente deixa de fazer uma coisa, deixa de ser feliz, a gente está perdendo tempo. E o tempo não tem preço. O tempo é o ativo mais importante que nós temos, né? O maior presente que a gente tem é o tempo e a gente precisa saber aproveitar ele muito bem. E dentro de todas essas situações que você citou e também outros temas que a gente já conversou aqui no programa também, eu tenho percebido que as pessoas dão uma boa importância para vários elementos, que seja o aspecto da vida que a gente está conversando, várias pessoas falam sobre esses mesmos elementos. Quando a gente fala de trabalho, fala de sucesso, fala de dinheiro, fala de saúde, fala de vida espiritual, de certa forma as pessoas sempre citam que é importante e necessário você ter uma rotina equilibrada, você saber definir as suas prioridades, você ter maturidade, você ter disciplina. Hoje é algo que você precisa ter no seu dia a dia para conseguir conciliar tudo isso e, de certa forma, até se adaptar em algumas situações, né? Pegar algum conhecimento, alguma experiência que você teve lá como médico e trazer para a sua realidade atual, que é à frente de um município, por exemplo. Eu tive a sorte na vida, apesar de não acreditar muito em sorte e saber que é necessário a gente se dedicar a algumas coisas para que elas aconteçam, né? Muita gente fala assim, quando uma pessoa é bem sucedida, ele teve sorte na vida, né? Uhum. Mas a sorte que eu tive na vida foi de ter uma vida desde criança, adolescente, a qual eu passei por muitas experiências, né? Até durante a campanha, teve alguns vídeos, algumas entrevistas falando de algumas outras experiências minhas na vida. Então, e muita gente não conhecia, achava que eu tinha nascido médico e só tinha feito isso.
Então eu fui fazer medicina com um pouco mais de idade, com 21 para 22 anos, comecei a trabalhar com 14 anos, tive várias experiências de trabalho, tive uma convivência muito grande com meus avós, com meu pai, com a minha mãe, na questão familiar. Fiz vários trabalhos voluntários, isso antes de fazer medicina. Eu acho que isso me dá uma experiência, uma expertise e um leque de pensar diferente. Depois, por muitos anos, eu me dediquei apenas ou principalmente à medicina, né? E foi importante. E é um momento onde eu tinha muito prazer em trabalhar como médico. Nunca tive preguiça de trabalhar, trabalhei muito. Eu trabalhava 80, 100 horas semanais durante muitos anos. Uma vez escutei alguém falar numa entrevista que depois que você trabalha mais que 80 horas na semana, começa a doer. E é verdade. Eu tinha dias que eu acordava às 3 da manhã e doía tudo, alma, corpo. Tá? Mas eu acho que essas experiências, elas fazem parte. Ninguém consegue nada sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. Eu tinha muita facilidade e gostava muito de continuar estudando. De fato, durante quase todos os anos, durante a medicina, eu estudei. Fazia algumas coisas à parte que também ajudam a você trabalhar com a cabeça, com o cérebro, né? Ajudam você a ampliar o teu leque e não apenas se bitolar alguma coisa. Então, assim, e a questão da prefeitura, Léo, me tem feito muito bem. Em que sentido? Eu consegui sair... por uma questão lógica, eu fiquei muitos anos com a questão apenas da medicina. Eu estou vivendo hoje uma vida que vale a pena ser vivida, mas uma vida que eu não teria a possibilidade de viver sem a política. Às vezes a gente fala assim, e já escutou falar, você não precisa disso. Eu nunca fiz essa conta. Você está perdendo dinheiro. Não. Eu posso estar deixando de ganhar um pouco mais, um pouco menos. Isso não me importa. Nunca foi o meu foco trabalhar por dinheiro. Meu foco foi viver bem a vida e viver da maneira que eu gosto. Acho que é uma consequência do trabalho. A pessoa que não trabalha, isso é física quase. A pessoa que não trabalha não vai ganhar nada, né? Só se ganhar na Mega Sena. Sempre falo assim que essa sorte eu não vou ter porque eu não jogo na Mega Sena. Então, assim, se eu hoje tenho ingresso, já seja como prefeito, que é importante, também não estou de nenhuma maneira aqui deixando de lado, subestimando. Eu fiz uma conta, claro, como qualquer pai de família faz, como é que seria os meus ingressos estando na política. Vi que era o momento que eu poderia entrar, mas tem me feito muito bem. Desde poder ir numa festa do interior, poder estar com os idosos, né? Poder estar mais hoje com a minha família, né? Eu consegui... e se eu não tivesse ido para essa questão política, eu não teria me desvinculado dessa vida do hospital, ao qual eu tenho muito orgulho de ter participado. Mas foram 20 anos de dedicação exclusiva, né? Então, chega um momento também, hoje eu continuo fazendo minha clínica, hoje eu fiz consultório, faço em horários alternativos da prefeitura, às vezes no horário de meio-dia, às vezes depois das 5, continuo tendo esse vínculo com o paciente e não quero perder, porque eu gosto muito da medicina, mas eu estou conseguindo viver de outra maneira e cada vez está mais leve, cada vez está melhor. E o mais importante... Eu falava até durante a campanha que eu gostaria de entrar nisso e não sair menor do que eu entrei, né? A gente tinha um nome, a gente tinha uma reputação, mas eu tenho a certeza que, e estou muito contente, não só comigo, mas com todos que estão à minha volta e a minha equipe, que a gente está fazendo um trabalho com muita honra, com muita vontade, né? E com certeza vai deixar um legado. A política tem essas coisas de rivalidade, que uns gostam, que outros não gostam, mas é importante, faz parte da nossa vida, não existe outro caminho para a sociedade. Então, realmente, eu espero deixar em algum momento, e é o que vai ficar, porque eu vou passar, né? Uma história que um dia teve uma pessoa aqui chamada Alexandre Ribas, que veio para Itapiranga, graças à minha esposa Flávia, que faz a minha vida valer a pena ser vivida, e que a gente contribuiu de alguma maneira com a sociedade, né? Com a família, com nossos filhos e com a família do próximo, que também é o que a gente tenta fazer, né? Construir um mundo melhor.
Sim, e quanto a essa questão, né, ficou bem clara que não é uma questão financeira, mas mais sim de realização, de talvez um legado, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas e como fazer para equilibrar isso dentro da sua vida, né? Porque eu vejo por mim mesmo, né? Eu tô aqui fazendo um programa que ajuda as pessoas e tudo mais, né? Só que ao mesmo tempo não adianta eu buscar querer ajudar as pessoas, quem está nos assistindo, e deixar a desejar em casa, né? Até quando o Pelé morreu, até eu fiz um texto lá no meu Instagram, né? Tu tá cada vez melhor para texto, hein? É. Daqui uns dias vão ter que contratar na Globo, hein? Cuidado. Ou na Jovem Pan, né? Eu vou treinando, né? E aí eu até escrevi lá, não adianta você ser Pelé pro mundo e não ser Pelé em casa. Exatamente. Né? Então tem que ter essa preocupação também, é necessário equilibrar isso, como você vê? Eu sempre tentei fazer das coisas uma maneira... Primeiro que lá em casa todo mundo participa de tudo, né? Todo mundo participa de tudo. As minhas filhas participam... do restaurante, da farmácia, da clínica. Hoje, por exemplo, a minha filha, a Gabriela, a 02. A 02. Eu tenho 3 filhas, né? Tenho a Isabela, a Gabriela e a Marina. Ela vai na clínica todos os dias. E eu nunca pedi para ela ir. Ela um dia parou lá e vai todos os horários que eu tô na clínica. Eu vou 11h30, né? Ela sai do colégio e vai lá na clínica dos horários que eu tô a esse horário. E depois das 5 ela também vai e às vezes passa a tarde lá na clínica. A questão da Flávia também sempre participou das nossas rotinas, ou no hospital menos, que era muito específico, né? Mas, por exemplo, a Marina, a 03, carinhosamente falando, né? Sim, ela, quando eu tava de plantão, ela, cada vez que me chamava, ela, pai, posso ir junto? Ela pegava e ia. Então, a gente sempre foi muito participativo. E tem uma vantagem muito grande de viver, de morar, de habitar num município com essas características. Vou te contar assim, por exemplo. Eu, às vezes, estava com o consultório lotado, cheio de gente. E gente já até braba me esperando, porque numa época era impressionante. E tinha o Dia dos Pais no colégio. Eu largava tudo e ia. O pessoal ficava esperando ali, meia hora eu voltava, né? E buscar na escola. Às vezes eu estava com o consultório lotado, a Flávia me ligava, tu consegue ir buscar a Gabriela ou a Marina? Eu largava, pegava o carro, buscava, deixava ela lá, voltava para o consultório e continuava trabalhando. Então, ou mesmo ir para casa, é fácil ir para casa aqui. Então, isso é realmente é muito gostoso de viver numa cidade com essas características e faz com que a gente consiga estar participando. E é aquela coisa que eu te falei, a gente, por mais que tenha muitas coisas, a gente gosta, que nem você. Claro, a gente tem que ter esse controle de não perder, por exemplo, como você falou, em casa eu tô sendo omisso, né? Uhum. Mas eu acho que dá para conciliar as coisas, e a gente vai vivendo, vai compartilhando, e elas vão crescendo, e para as meninas, eu tenho só a menina, para os filhos, eles vão entendendo como é que é a vida, como é que faz, e a gente vive numa tranquilidade. E a Flávia também é muito parceira, me acompanha hoje na questão política, você me acompanhou em tudo, nas minhas loucuras até como empreendedor aí. Então a gente realmente vive cada momento com felicidade. Gostei da questão de numerar os filhos, né? Eu tô indo pro terceiro agora também. Já? Eu já. Eu me lembro quando tu teve o primeiro, tá? Pro terceiro já, e talvez fica mais fácil, né? A Amanda até brinca com ela, às vezes ela chama amor, eu respondo o quê? Não, é a Beatriz. Peraí, né? Vamos diferenciar as hierarquias dentro de casa, né? Até essa questão que você falou de morar numa cidade pequena, é algo que eu também há poucos dias parei para pensar um pouco, né? Nunca morei numa cidade grande, a maior que já morei foi Chapecó, mas já, querendo ou não, é 10 vezes maior que aqui, né? É outra maneira, é outro time, né? Eu tava acompanhando uma pessoa que eu gosto de acompanhar no Instagram, uma pessoa multimilionária e tudo mais, né? Que até me inspiro de certa forma, que é da mesma área de atuação e tudo mais. E aí ela até falou, mas eu gostaria de pelo menos almoçar com os meus filhos, né? Uhum.
E eu pensei, caramba, né? Porque eu tava pensando, eu gostaria de ficar... Eu almoço todos os dias com os meus. Eu gostaria de ficar mais tempo com os meus filhos, né? A gente sempre pensa isso. Uhum. E eu parei e pensei, mas eu almoço com eles todo dia, né? Então, veja como às vezes a gente não valoriza as coisas tão pequenas. Né? Exatamente. Inclusive, eu vejo, por exemplo, eu morei em diversos lugares. Eu sou natural de Ponta Grossa. É uma cidade mediana, hoje já é uma cidade maior. Depois, posteriormente, eu fui a Buenos Aires, que eu fui estudar. Morei em Buenos Aires, que é uma metrópole, só é menor que São Paulo, aqui hoje na América Latina. Uma experiência muito boa, uma cidade maravilhosa para se morar. Bueno. Muito buena. Podemos começar a fazer a entrevista em castelhano, não é nenhum problema. Concordo. Mas era uma delícia. Eu morei 6 anos em Buenos Aires e aprendi a viver a cidade grande. Realmente, às vezes eu sinto falta dessa questão, porque tem algumas coisas que realmente no município menor não tem. Mas de Buenos Aires eu saí para ir morar em Santo Tomé del Rio, Uruguai de Amigo. E eu acho que esse é o motivo que eu estou em Itapiranga. Porque quando eu fui morar em Santo Tomé, que é do lado de São Borja, eu morava do lado argentino, né? São Borja era o lado brasileiro, e passa o Rio Uruguai. E até tem várias músicas com Santo Tomé aí. E o pessoal falava lá, não, quem toma água do Rio Uruguai não sai mais. E eu voltei a saí de lá, voltei, aí fui morar em Curitiba, perto de Ponta Grossa, comecei a trabalhar, e aí eu conheci a Flávia, que é a culpada de eu estar aqui, e você veja, e voltei para o Rio Uruguai, né? Então, a gente morou nessas cidades, morei em cidades maiores, cidades menores. A gente sente um pouquinho de falta. Eu gosto muito de Florianópolis, sou apaixonado por Florianópolis, mas o meu porto seguro é Itapiranga, e minha casa, realmente a gente fica uns dias fora, não vê a hora de chegar aqui. Você sente, não sei se mais protegido, mais calmo, mais tranquilo, mas realmente o time da cidade grande, ele é muito diferente, né? Sim. Na verdade, Santa Catarina é muito bom, né? Eu costumo dizer que Santa Catarina é um pedacinho da Europa dentro do Brasil, né? Que eu realmente gosto muito também. Hoje eu moro no Rio Grande do Sul e é incrível como a gente simplesmente atravessa o rio, anda alguns quilômetros e vê totalmente outra realidade, né? Santa Catarina é maravilhoso. Quem vem para cá, eu me apaixonei e hoje cada vez mais, e com diversos amigos hoje de todos os lados de Santa Catarina, realmente é um estado totalmente diferenciado. Digo aqui sem nenhuma sombra de dúvida que não é o estado mais rico do país, até porque você tem mega estados como São Paulo, mas com certeza é o melhor estado hoje para viver no Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Itapiranga é a melhor cidade. É verdade. E aqui você também fez muitos amigos, né? Que com certeza é algo que hoje agrega muito na sua vida, e inclusive influência é um dos temas que eu tenho aqui para conversar contigo, né? Que lá no primeiro programa a gente falou um pouco sobre a questão da influência, né? De você ou conviver com pessoas melhores que você, né, para ter com quem se inspirar, ou às vezes você mesmo inspirar as outras pessoas, e de certa forma as pessoas que a gente convive, né, elas acabam realmente influenciando muito na nossa vida, né? E aqui, com certeza, isso faz parte também da sua realidade de alguma forma, né? Não só pessoal, como profissional também, né? Eu, com certeza, tenho um círculo de amigos bons, legais, não sei se é muito grande, ou mediano, mas assim, eu tenho um par de amigos, mas eu sempre vivi a cidade, né? Sempre vivi o município. E eu acho que isso é um diferencial. Então a gente vive com o pessoal da padaria, a gente vive com o pessoal do mercado, a gente vive com o pessoal do posto de gasolina, a gente convive com essas pessoas. Eu tenho uma maneira de ser, até por não ter sido sempre apenas de formação médica, sempre fui tive muita facilidade de relação, né? Então, eu trabalhei na Seara, eu sou muito, assim, amigo, não, a gente tem muita parceria, muito conhecido de todo o pessoal que trabalha lá na Seara. Trabalhei na Seara Aves, na Suínos, e as pessoas lembram. Eu sempre tive uma atitude como médico,
E eu acho que de repente até um diferencial da gente que sem nenhum tipo de soberba, né? Sem nenhum tipo de... Sempre trato a pessoa... aqui tinha uma cultura de alguns médicos ser mais bravos e tal, né? O pessoal às vezes o paciente vinha, não me xingue, doutor, ou porque o exame está alterado. Eu vou te xingar porque tu não é... eu sou teu médico, eu vou te orientar que tu deve melhorar determinada coisa, mas eu não vou te xingar. Outra coisa, a vida é tua. Se você quiser continuar comendo gordura e açúcar para ficar ruim do teu colesterol, eu posso te orientar que isso não é bom, né? Mas a gente nunca assim, então a minha relação médico-paciente eu acredito que sempre foi muito boa. E eu peguei assim, vários nichos ali de pacientes, e a gente faz uma medicina bem ampliada, né? Então, de pessoas de mais idade, menos idade, de crianças e tal, bem familiar, né? E a gente vai adquirindo essa confiança e passa a ser um médico de confiança das famílias, e isso foi sempre muito gratificante também. Então... E a medicina, ela me proporcionou tudo isso também, né? Foi tempos de dedicação muito grande, muito extenso, às vezes até cansativo, mas ela me proporcionou estar onde a gente está hoje. E eu agradeço a confiança, eu agradeço a população, espero estar... você veja, na questão da medicina a gente já era uma realidade, né? Tinha o seu nome, o seu tempo, que é muito importante a questão do tempo, porque minha avó já dizia, o tempo dirá. Então, você não vai enganar, você pode enganar pouca gente ou muita gente em pouco tempo, mas por muito tempo você não engana muita gente, né? Então, a gente tem essa premissa, e espero realmente a gente entrou na política como uma expectativa. Espero estar cumprindo com o papel da qual as pessoas acreditaram na nossa fala, no que a gente queria fazer. E tenho a certeza que eu estou fazendo o melhor possível e espero fazer o melhor possível. E a gente criou um compromisso com o município de Itapiranga, com o extremo oeste catarinense também, com o oeste catarinense em geral, de ser um porta-voz dessa região, hoje como prefeito, e amanhã, como cidadão, como médico ou como Deus queira. E até essa questão, né, a gente citou já, de a gente, de certa forma, dar exemplo, né? Você antes falou que sua filha vai lá na clínica todos os dias sem você pedir, né? Isso certamente como eu sempre digo, o exemplo arrasta, né? Então você não precisa pedir, falar, ela simplesmente vê você fazendo, vai lá e faz, né? E de certa forma, hoje você no cargo que ocupa na sociedade, também tem um pouco disso, né? Você também tem que ter uma postura diferente e tudo mais, porque de certa forma sempre tem alguém te olhando, né? Então... mas assim, é legal essa tua ideia. Eu continuo sendo gente como a gente, sabe? Eu tenho uma proposta de vida e aí vem até com a própria hashtag ali, né? Eu sou gente como a gente, né? Eu tenho os meus problemas, eu tenho meus sofrimentos, eu tenho meus defeitos, a gente tem... eu sou igual a todo mundo. E eu não faço... Assim, é claro, a postura é uma postura de seriedade, uma postura de ser honesto. Isso é uma premissa básica da vida. Mas a gente também tem seus problemas, a gente se diverte, a gente sai, a gente vive, né? A gente dança. Eu sempre falo assim, se você vai num baile e não dança, que cara chato, não dança. Você dança muito, tava dançando demais já. Então, assim, a sociedade sempre está com essa avaliação, mas eu não tenho uma preocupação, até porque a gente sempre tenta dentro né, ter uma postura adequada dentro da normalidade, mas isso não quer dizer que a gente não possa viver, não possa se divertir, não possa ter o jeito da gente, e como qualquer outra pessoa, né? Não está engessado a nada. Exatamente, e até tem outra questão também, que a vida não é só seriedade,
né? A gente aqui, principalmente no programa, tratou vários temas, né? De uma forma assim bem profunda, mas sempre sai uma gargalhada, né? As pessoas que vieram aqui também tomam lá sua cervejinha no final de semana, tem lá os seus amigos, e isso também faz parte da vida, né? A gente precisa saber equilibrar com isso também, né? Sim, com certeza, saber dosar tudo isso, né? Um dos meus amigos mais próximos aí é o Casquinha. Imagine quanta risada que a gente dá, né? Teu tio. Eu tenho uma frase que diz assim, né? Muda a circunstância, muda a postura, né? Mas permanecem os valores. Então, quando eu digo postura, é na questão de você tá numa festa, num baile, que seja, você vai dançar, né? Agora, você tá lá no hospital, numa cirurgia, Sim, não claro, é o momento. Com certeza, com certeza. Né? Então, mais nesse sentido aí, né? Pode. E eu acho como assim, quem me conhece há muito tempo, e a grande maioria das pessoas me conhece, eu acho que uma das características que eu tive nesses anos, eu não mudei em nada a minha maneira de ser. Quem me conheceu, o Alexandre, há 10 ou 20 anos atrás, eu sou o mesmo Alexandre. É claro que a gente vai melhorando algumas coisas, com certeza, né? Mas assim, eu não mudei a minha postura, a medicina nunca me fez nenhum tipo de soberba. Eu ser prefeito, eu não me faz... Eu em nenhum momento pensar que a gente é mais que alguém. Ao contrário, a gente é mais um, e sempre fui dessa maneira e sempre vou ser dessa maneira. E eu acho que quem está à minha volta e me conhece há muito tempo sabe que eu não mudei nada. Ao contrário, eu acho que muitas coisas eu melhorei ainda, né? A gente vai... A busca da melhora, eu acho que é importante também. A gente tem que ir lapidando. Nascemos uma pedra bruta. E nós temos que ir lapidando o nosso ser. E eu acho que isso é parte da evolução do ser humano, né? A gente ir realmente melhorando. É verdade. Antes até você citou a questão ali de sorte, né? Que é um tema que eu acho que às vezes vale a pena a gente falar um pouquinho, porque eu sempre digo que em vários momentos da minha vida eu contei com a sorte, né? Porém, em alguns momentos, né, quando a sorte apareceu, em alguns momentos eu estava preparado para aquela sorte e em outros momentos não, né? E muitas vezes a gente percebe isso olhando para trás, né? Às vezes até num momento de sofrimento, num momento que a gente achou que as coisas estavam acontecendo todas erradas, mas que a gente olha para trás e realmente vê, não, acho que realmente eu tive sorte, né? Ou a sorte apareceu e eu não estava preparado. Nessa tua trajetória aí, né, tanto pessoal quanto profissional também, você acha que em algum momento você teve essa sorte, você precisou contar com isso, ou estava preparado ou não? Então, tu sabe que pela minha profissão, em vários momentos da vida, a medicina te leva a ser um pouco mais científico e não acreditar em determinadas coisas. Mas com o passar do tempo, eu vou trocar a tua palavra sorte. Quando eu falei sorte lá no começo, eu falei uma sorte de vida por ter nascido nessa família que eu nasci e as coisas se derem. Uhum. Então, a questão de sorte como assim, apenas uma coisa meio de jogo, eu não acredito muito. Mas eu passei a acreditar numa coisa que se chama destino. E é meio equivalente à sorte. Existem algumas coisas que acontecem na vida da gente, e na minha várias coisas aconteceram, que você pensa o seguinte: não tem outra explicação que não seja o destino. Parece que tem coisas que te empurram a isso. Eu falo a própria questão da política, parece que me levaram a isso. Não era uma obsessão minha, não era nada... Mas parece que sempre me estavam empurrando para que esse fosse o caminho. Então, nesse sentido, realmente parece. E é claro, aí você tem que saber entender esse momento da tua vida, esse momento do teu destino, ou esse momento de sorte, como você falou, para subir no cavalo. Ele vai passando, parece que passa uma vez, passa duas vezes, a vida vai te levando. É claro, é complexo, mas assim, a gente tem que acreditar em alguma coisa maior, né?
Se você for... eu sou católico e, na verdade, mas o que eu mais prezo é a crença em Deus, e aí por isso estendo a todas as religiões, né? E tem coisas que você não explica, né? E a Igreja Católica vai te falar assim, esse é o mistério da fé, né? Não adianta eu querer saber de onde surgiu o mundo, tudo assim. Pode ter algumas explicações científicas, mas na verdade ninguém sabe, né? Então, ou a gente acredita que realmente existe alguma coisa maior, um ser superior, um Deus que nos norteia tudo isso, e por algum motivo ou outro, algumas pessoas têm mais sorte ou têm um destino diferente, né? Porque tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, e acontece na minha vida, na tua vida, na vida dos outros, e acho que é assim. E outra coisa que eu, aproveitando, que é meio místico, mas eu acredito cada vez mais, e tem a ver muito com a minha característica, é do signo. Eu sou ariano. E se você ler lá o que é o Ares, sou eu, né? Sou impulsivo, aventureiro, e aí você me pergunta, tá, mas o que tem a ver esse negócio, né? Por que você nasceu em tal dia, você tem aquela característica? Não sei se isso é inconsciente, se isso é alguma coisa que você, de tanto falar, que você é, e você lê, você torna a ser aquilo, mas se você vê aquilo ali, eu tenho todas aquelas características. Então, o ariano vai chega chegando, né? Sim, até essa questão que você falou de sorte e destino, né? Coisas que, claro, em vários momentos a gente consegue equiparar. Eu mesmo sempre conto também que eu fui pai muito cedo, com 20 anos. Sim. E naquele momento eu pensava, meu Deus, mas eu me lembro da tua cara quando ficou sabendo. É verdade, até porque muita gente ficou sabendo antes que eu, né? Não me lembro, mas junto, eu acho que eu fiz ultrassom ali. Fez, né? Tu fez. Do segundo também tu fez? Do segundo também, sim. Do terceiro, vamos ver agora, né? Ela está... Está gestante. Gestante de quantas semanas? Um mês. Agora eu vou começar a entrevistar. Um mês. Na verdade, a gente estava há uns 4 meses, a gente já estava com o terceiro, a gente acabou perdendo e agora tá de novo. Show de bola, é assim. Mas a gente tá bem feliz, bem legal mesmo, né? Mas e tu tem uma característica de pai mesmo, tu sempre teve essa postura de pai, ou seja, é outra circunstância. Tem pessoas que têm essa característica. E com certeza tu tens, dá pra ver. Eu fui amadurecendo, na verdade, né? A vida me obrigou a amadurecer cedo, né? E eu sempre digo que quando eu fiquei sabendo que ia ser pai a primeira vez ali, com 20 anos, eu pensava, mas por quê? Mas como? Né? E hoje, olhando para trás, eu vejo que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? E não é clichê falar, né? Porque realmente, talvez se não tivesse sido naquele momento e eu pudesse estar sempre planejando, talvez eu estaria planejando até hoje. Né? Então, realmente, essa questão de destino eu também acredito muito, né? E em vários momentos também equiparo, né, com a palavra sorte, né? E aí vai de cada situação. Com certeza. Em vários momentos aqui, até que eu fui perguntar para ti, eu usei a expressão tanto pessoal quanto profissional, né? Tu faz essa separação? Ou o Alexandre é um só? Ou chega em casa, desliga, volta pro trabalho, liga de novo? Como é que é isso aí? Porque é bastante coisa, né? É bastante coisa. Realmente... Às vezes a gente não dá conta de tudo, mas por sorte eu tenho uma equipe boa trabalhando comigo, tanto na prefeitura como fora dela. Eu sempre fui muito ousado, sempre muito empreendedor. De repente, não deveria ter sido tanto empreendedor, mas assim, é uma característica, não adianta querer fugir disso, né? Mas eu acho que separo, acho que consigo desligar uma chave, entrar na outra e vejo a vida como um todo, né? Eu vou pro consultório todo dia, saio da prefeitura, vou no consultório, chego ali, é o Alexandre médico, né? Então, teve algumas coisas que só foram... Eu sempre gostei muito da questão de comércio, né? Então, a gente acabou empreendendo em algumas coisas dessas assim. Eu não sei se fiz certo ou fiz errado, mas a gente fez e não me arrependo.
Algumas pessoas criticam às vezes a gente, você poderia ter feito outra coisa, tu perdeu dinheiro aqui, mas eu, por exemplo, a questão de restaurante. Eu sempre gostei demais da noite, gostei demais da música. Cara, eu cumpri um sonho meu, era uma ideia minha, assim, e valeu a pena. Já em alguns momentos da vida, eu repensei, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, poderia ter feito diferente aqui, poderia ter ganhado mais dinheiro ali. Mas, em definitiva, o que acontece? O dinheiro é uma coisa seguinte. Eu graças a Deus, eu tenho trabalho, tenho profissão. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do que é aquela pessoa que segue as regras do como vai ser no futuro, a minha aposentadoria. Eu não penso nisso. Não penso nisso. Eu penso o seguinte: enquanto eu tiver vida e tiver saúde, eu vou conseguir trabalhar. Enquanto eu conseguir trabalhar, eu consigo ganhar meu dinheiro. Ponto. O que eu ganhei e perdi, para mim, assim, claro, a gente vai ficando mais velho, fica um pouquinho mais conservador, né? Mas você conseguir conquistar, conseguir participar. Quanto gostoso foi o dia da inauguração do restaurante Santo Canto, que era uma realização, né? Quantas vezes eu fui lá e toquei no restaurante, foi uma realização. Quanta gente se divertiu ali, quanto emprego a gente deu, quantas pessoas rodaram por ali. Assim, sabe? Então, hoje, até agora há pouco, fiz uma postagem das empresas que a gente participa. Você vai me dizer assim, mas você ganha dinheiro em tudo? Não, é difícil pra caramba de manter. Cara, mas quanta gente envolvida naquele negócio ali, né? Então é um prazer. E quando a gente tá dentro, a gente fala com amor. Quando vem alguém e fala, você... Cara, nossa, tá aqui, a gente cumpriu com aquilo ali, né? Então, eu acho que a gente consegue conciliar essas diferenças entre o que é o trabalho do Alexandre hoje como médico, como empreendedor ou como político. Até me pediram, né? Mas tu vai entrevistar o Alexandre médico ou o prefeito, né? Até brinquei, vou entrevistar o ser humano, Alexandre. É isso aí. Né? Porque você tem esse lado também, né? Claro que os holofotes às vezes acabam ficando no que o pessoal vê mais, isso é totalmente natural, né? Mas também tem todo esse outro lado que eu acho que é bem, bem legal você vir aqui e mostrar também, né? Eu acho que isso também volta a ser um diferencial, porque mostra um leque de possibilidades que a gente tem. Eu nunca tive medo. Eu sempre fui muito impulsivo e muito agressivo em fazer coisas. Então, vai fazer medicina? Vou fazer medicina. Aquela coisa. Tu vai montar um restaurante? Vou montar um restaurante. E se der errado? Não tem problema nenhum. Quando nós compramos o hospital aqui, o hospital fazia 9, 10 anos que estava à venda, fazia uma providência, ninguém queria comprar. Eu, sem um tostão no bolso, que realmente não tinha um tostão no bolso, comprei um hospital. E a gente tocou esse hospital por vários anos, né? E então, poderia ter dado tudo errado? Poderia. E a chance de dar errado era muito grande, mas deu certo. Então, eu nunca tive esse medo. Se não der certo, a gente começa de novo, recomeça de novo. E não tem problema. Eu acho que isso é assim. Agora, também entendo que nem todas as pessoas têm essa característica de empreendedorismo. Inclusive, falo, as pessoas têm que ter cuidado, né? Porque tem muita gente que se joga, às vezes sem uma base, sem uma possibilidade, e aí realmente depois passa dificuldades importantes em relação ao empreendedorismo. Então eu acho que cada um tem que fazer essa análise de aonde está parado para realmente se vai seguir ou não com algum plano e sonho, né? Porque não é só sonhar, né? E assim, eu sonho, mas sempre com um pé no chão. E se der errado? Não, se der errado eu tenho aqui, né, para continuar, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para as pessoas. O Brasil tem uma coisa, é o seguinte: aparece uma pessoa no jornal tal, ou no Instagram, hoje no Instagram, né? No Instagram ou no Fantástico, vamos falar o Fantástico.
O cara vendia cerveja em lata na praia e virou o maior empresário do ramo, não sei o quê. E aí todo mundo acha que aquilo é uma verdade absoluta e que todos têm a mesma possibilidade. E não é assim. Exatamente. Né? Então, eu vi durante a minha vida muitas pessoas se arriscando de uma maneira que não deveriam se arriscar. Então, assim, a questão do empreendedorismo eu acho que é importante. O brasileiro é empreendedor, Itapiranga é empreendedor, mas a gente tem que ter algum cuidado e alguma base para não também cometer problemas e grandes erros. Mas isso acontece, Alexandre, justamente porque faltam pessoas que viveram e que vivem isso na pele, vir e falar a verdade sobre isso, que é o que você acabou de fazer, né? Então, parabéns mesmo por expor esse lado da coisa, né? Porque o que a gente vê por aí, principalmente na internet ou às vezes no jornal... Como tudo mil maravilhas. É tudo romantizado, né? E não é assim. Você empreender, você empregar pessoas, você vai ter a liberdade, você pode chegar mais tarde e sair mais cedo, pode viajar durante a semana, vai ganhar mais que a maioria. Realmente tem o lado verdadeiro disso, né? Só que muitas vezes os bastidores disso tudo é que não são mostrados. E eu acho muito importante mesmo tudo isso que você acabou de colocar por conta disso. Você veja bem, em questão de empreendedorismo na empresa, você veja nós que estamos no ramo de restaurante. As pessoas não têm ideia do prejuízo que nós tivemos, né? Nós vamos lá mais 3, 4 anos para recuperar, né? Tu tem uma empresa que está vindo faturando X e de repente passa 3, 4, 5 meses sem faturar, só ficou aberto quem era teimoso. Ou que tinha alguma estrutura para manter, né? A gente, graças a Deus, conseguiu manter, mas não foi fácil, né? Na pandemia, a pandemia foi cruel demais para vários ramos, né? Então, mas era uma coisa momentânea, mas que não foi fácil para as pessoas se manterem. Então, e você vai ter esses problemas, né? Eu me lembro também lá, no 9 de abril, também a greve dos caminhoneiros, né, em 2018, 1 mês, 2 meses fechado, né? Desestruturou bastante negócio também. E você também ir se atualizando, né? Porque querendo ou não, a própria cultura do povo, mesmo depois que a pandemia passou, mudou, né? E em praticamente todos os negócios, né? No seu, por exemplo, o pessoal vai comer menos fora, né? Em outros é outra circunstância, né? Mas ainda dentro desse assunto, tem outro ponto que a gente já falou bastante aqui, que é de primeiro plantar e depois colher, né? Alguns falam que durante a vida, primeiro a gente planta enquanto é jovem e colhe depois mais tarde, e outros dizem que você faz isso ao longo da vida. Você planta e colhe enquanto vai vivendo mesmo, e eu sou mais dessa ideia aí, né? Porque eu sempre digo também, se eu for esperar eu ter 40 anos para começar a colher o que eu plantei, minha filha já vai ter 20 e aí a vida já passou, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem que ser sério. Nós no Brasil passamos muitos anos por diferentes nuances e a história não é tão comprida. Isso, vamos falar das nossas democracias, das nossas questões também da época dos militares, pós-militares, democracia. Eu acho que a gente está num grande aprendizado, né? Existia uma coisa, a questão do jeitinho brasileiro, eu acho que isso tem que acabar, né? Não quer dizer que você não tenha que ser maleável, né? Mas a gente tem que ser sério, tem que ser honesto, assim, tem que começar a entender um pouquinho mais de política, um pouquinho mais de como que funciona, de como que funciona o poder público, mas principalmente a gente que está ali nessa questão é a educação, né? E eu acho, sinceramente, nós temos uma vivência muito grande porque nós vivemos num momento diferente. Nós aprendemos de uma maneira. Mas o mundo hoje, por mais diferenças que existam, ele é mais organizado. As crianças, elas entendem as coisas de uma maneira muito diferente. Elas muito têm, mais informação, por exemplo, né? coisa simples. Ecologia, lixo. Pô, minhas filhas, elas são mais capacitadas do que eu. Porque elas vêm com esse treinamento. Nós não tinha isso, né? E aí vai, entre diferentes coisas. Então,
Apesar de haver algumas discrepâncias, alguns problemas, e isso é normal, porque hoje também a informação ela sai muito mais, as crianças elas têm uma capacidade e uma mentalidade que eu vejo assim, que em geral é muito superior do que nós tínhamos em relação a algumas coisas. É claro que a nossa maneira de ser daquele momento tinha umas características que nos davam algumas virtudes aí que quem sabe hoje não tem. Mas é bem importante essa questão da educação. Eu tenho um episódio meu aí. Ano passado teve um vídeo meu aí da eleição, né? Que acabou circulando bastante. E até a origem dele foi dentro desse contexto que você falou, né? Só um pouquinho. Ô, André, travou aqui? Sei se lá também. Só para não gravar de Vardy, né? Voltou? Tá. Até dentro desse contexto que você falou, né? Até ano passado teve um vídeo meu aí na época da eleição que acabou viralizando. E tá dentro desse contexto aí, porque a base do vídeo lá é a torneira aberta, a água vazando e tudo mais, e surgiu a partir disso, né? A minha filha voltou da escola e eu, por um descuido ali, deixei a torneira aberta. E ela disse assim: pai, você deixou a torneira aberta, a mãe natureza teve hoje lá na escola, isso não pode. Deu, não, beleza, parabéns, que bom. E aí logo depois, ela tinha uns 3, 4 anos, não me lembro exatamente, ela fez ali uma mentirinha de criança, né, e eu percebi, mas também percebi que aquilo não pesou tanto para ela, né, daí eu pensei, não, espera aí, tem uma inversão de valores aqui, né, realmente é feio deixar a torneira aberta, é um desperdício e tal, mas mentir é mais feio, né? Tem que doer mais em você mentir do que simplesmente ver alguém com a torneira aberta, né? Então você também saber dar esse direcionamento correto é bem, bem importante, né? E até falando de educação, eu também concordo muito nessa questão de educação, no sentido de que eu acho que é a base de tudo e que, de certa forma, é a solução, mesmo que no longo prazo, né? Mas, sinceramente, na prática, eu não saberia por onde começar, né? Você hoje que ocupa, assim, um cargo onde isso importa, de verdade, né? Qual que talvez seria o melhor caminho? Eu acho que tem algumas coisas interessantes na educação. Primeiro, o Brasil se transformou num país de faculdades, universidades públicas, privadas, como se fosse o único caminho de evolução da pessoa. Acho que esse não vejo dessa maneira, né? Se todo mundo for médico, engenheiro, advogado, administrador de empresa, então a sociedade ela é diversa. Primeira coisa. Eu acho que, por exemplo, se dá pouco valor a cursos técnicos, e hoje a gente tem uma necessidade de muitos técnicos que, já no dia de hoje, um bom técnico, às vezes, economicamente, ele supera algum profissional de universidade. Outra coisa, passou a ser universidade como uma única maneira de crescer. E universidade é para quem gosta daquilo, quem gosta de estudar. E a gente está cheio de gente na universidade, na faculdade, que não gosta de estudar, ou que não é o forte dele a intelectualidade, né? Então, eu vejo isso desde a minha época. Se passou assim, o único caminho teu é se você estudar e tiver na universidade. Não é. Isso se criou também no Brasil uma máfia. E aí, quando começou a superar a questão da universidade, começou a questão de pós-graduação, de mestrado, doutorado e muita coisa. Então eu vejo assim que a gente está no processo de repensar essa série de coisas. Mas vejo que se está repensando. Mas também tem a questão da escola, né? Da escola aqui, vamos pegar Itapiranga, então. Eu vejo um grande desafio, e principalmente da escola dos nossos municípios menores, e a gente tem falado bastante sobre isso. Nós aqui temos escola pública. Você pode até ter uma ou outra escolinha privada, mas assim, a de expressão é muito menor, né? A minha filha estuda em escola pública,
a filha de todo mundo estuda escola pública, ou municipal, estadual. Por que o munícipe de Itapiranga, o teu filho, meu filho, nossas crianças, nossos adolescentes, eles vão ter a mesma oportunidade daquela pessoa? Porque nós não, inclusive, e aí não é uma questão nem de dinheiro, né? Porque por mais que eu possa pagar alguma coisa supostamente melhor, eu não tenho aonde utilizar disso. Sim. Quem está lá morando, Chapecó, São Miguel, Florianópolis, Curitiba, ele se ele tiver uma condição econômica, ele ainda pode colocar num colégio supostamente melhor. Então, eu acho que um grande desafio que nós temos, e principalmente em cidades menores, é fazer com que a educação das crianças e dos adolescentes, ela chegue num ponto de qualidade tal que ela possa competir com quem está no melhor colégio em Florianópolis, no melhor colégio em Chapecó, no melhor colégio. Senão a gente está sendo injusto, né? Isso é um processo rápido que a gente vai conseguir mudar? Não. Mas se não tiver embutido na cabeça dos gestores, já seja prefeito, secretário de saúde, professores, diretores, eles têm que começar a entender. E aí vem a questão, eu tento colocar isso no bril, né? Na veia. Cada vez que eu faço uma reunião com o professor, com o diretor, eu falo, mas por que? Escuta, tu como professor aqui do município, tu é pior do que o professor lá da escola? Pegar na ferida mesmo, né? Não! Porra, tu se formou em matemática, o outro se formou em matemática. O cara se formou em direito, o outro se formou em direito. Né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, por que nós não podemos ter uma educação ao qual os nossos filhos, estando em Itapiranga, sejam tão competitivos quanto a outros que têm outras possibilidades, independente do caminho que vai escolher, né? Ou para técnico, ou para a universidade, ou para... Hoje o mundo tem 1 milhão de oportunidades, né? Mas então, assim, essa educação básica, eu acho que tem essa discussão, como eu falei, da questão do como vai seguir as faculdades, universidades, pós-graduação, doutorado, mestrado, mas se a gente não fortalecer a educação de base, eu acho que aí nós estamos num problema. Eu aqui até, quando a gente comentou aqui, conversou no programa de família e filhos, né? Até a Regiane, que esteve aqui, ela comentou uma questão bem importante. Às vezes, para o seu filho pode ser melhor estar numa escola ruim, com você como pai fazendo a sua parte em casa, do que simplesmente colocar o seu filho numa escola boa e você não fazer nada e delegar tudo para a escola, né? No caso, claro, cada um na sua circunstância, né? Mas assim, ressaltando a importância que o pai também tem, e o pai e a mãe, né? Tem no desenvolvimento dos filhos, né? E não só na questão de educação no sentido de matemática, português e das disciplinas, mas sim de valores também, de mostrar o que é certo, o que é errado, né? Então, quando eu digo até a questão de que, eu concordo com isso, mas na prática eu não saberia por onde começar, é porque por mais que hoje, né, a gente tivesse esse nivelamento entre escola pública e privada e tudo mais, de certa forma, a gente ainda teria que mudar a mentalidade dos pais, das pessoas mais velhas, porque, querendo ou não, né, não é culpa do professor, né, mas sim de um sistema por trás que faz com que a gente tenha essa mentalidade de estudar, fazer uma faculdade, trabalhar pagando INSS e depois se aposentar e aí sim pensar em curtir a vida e aí é tarde demais. É o que a gente tá falando aqui, né? É isso aí. Isso é o que a gente chama do caminho, né? Tem muitas pessoas que só olham o objetivo final. E é aquela coisa que você falou, o final do dia, o final de semana, o final do mês, as férias, a minha aposentadoria. Caramba. Se você não vive o caminho, né, você perdeu a oportunidade de viver, né? Então, isso é muito importante da gente entender. Que senão não tem fim, né? Eu termino, aquela coisa, até o próprio Clóvis fala, eu termino o primário,
e tá tudo resolvido. Não, daí vem o secundário. Eu termino o secundário, daí, aí vem a faculdade. Então não tem fim, né? E aí até que chega um dia, não, tá, agora eu me aposento. Tá, então você passou a vida. Você apenas estava buscando a felicidade no teu objetivo. E não, o caminho é o melhor momento da felicidade. É verdade. E você, para as suas filhas, né? Como você faz para mostrar o valor da vida para elas e também para, de certa forma, fazer com que elas valorizem, né, o que vocês podem dar para elas, até em questão material mesmo, né? Porque isso, de certa forma, também hoje é um desafio, né? De muitas vezes a gente, como pai, né, como pais, simplesmente dizer um não, né? Isso é bem importante e não é fácil, é difícil. Tu já ouviu falar da história do filho nobre? Não, pai rico, filho pai nobre, pobre. Neto pobre. Uhum, já. É pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, assim, eu venho de uma família que meus avós eram meio, assim, rico. Quando a gente fala, a questão da riqueza mudou muito, né? Os meus avós, tanto de parte de mãe e de pai, eram pessoas bem-sucedidas. Não eram ricos milionários, senão nós eram até hoje, né? Um rico mesmo, ele fica muita geração sem. Mas assim, eram pessoas de bem de vida, assim, pessoas que tinham uma boa qualidade. Mas eu me lembro do meu avô de pai de mãe, ele vinha de uma família de dificuldades. Meu avô de pai de mãe. E ele saiu, então, de uma dificuldade para se tornar o pai rico. Os filhos dele eram os nobres. Tinham essa possibilidade de usufruir disso do que o pai tinha conquistado. Isso é comum na sociedade. Essas histórias se repetem todos os dias. Eu tive a infelicidade de ser o neto pobre. Tu tá entendendo? Entendi. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe não conquistaram o que o meu avô conquistou e aquilo foi se perdendo. Então, nós convivíamos com algumas coisas de antes e de outras não. E a tendência seria o quê dentro desse cenário, né? O vô tinha bastante, né? Então, o pai que herdou, teoricamente, teria que ter o que herdou do vô, mais e do até que mais. ele mesmo construiu. Mas a história normalmente não é assim. Realmente, normalmente não é assim. E aí eu me torno de novo, e aí é uma questão de superação, de você não se contentar e falar assim, não, eu sou o final do fracasso. Não. Eu vou tentar me recuperar, vou tentar fazer alguma coisa diferente. Isso sempre foi um estímulo na minha vida. Eu quero que a minha história seja diferente. E as minhas filhas, como você falou, elas estão nessa condição aonde elas nasceram, graças a Deus, né? Não é de forma alguma uma infelicidade, numa situação boa, né? Mas eu sou bem duro, eu sou bem enfático, tenho uma fala bem franca. E falo para elas, se vocês não estudarem, se vocês não fizerem, se vocês não trabalharem, se vocês não tomarem a vida a sério, vocês vão ser pessoas frustradas. Porque hoje elas vivem a minha vida, né? E depois elas vão casar, elas vão namorar, elas vão ter filho. Então, qual vida elas vão viver, né? Então, eu passo muita ênfase, muita realidade no dia a dia. Elas não, eu acho que elas conseguem entender... Que tem que ter esforço, tem que ter trabalho, tem que ter suor, né? Espero que passe por essa etapa e que tenha um sucesso. E quando a gente fala disso, a gente entra num ponto que também é bem interessante de conversar, que hoje é uma questão até política, né? E quando eu digo política, não é muito a parte prática ali de politicagem e tudo mais, mas sim mundial mesmo, né? De meritocracia, né? Porque hoje muitas pessoas falam disso, né? Que é mais fácil você
ser filho de um pai rico, não sei o que, e tudo bem, né? Mas muitas vezes o que a gente vê é o cenário contrário, se você não sabe passar o valor das coisas, né? Você vê lá alguém que realmente partiu de um ponto mais alto, de uma circunstância melhor, né? Filho de uma família mais bem-sucedida, às vezes regredindo, enquanto alguém que saiu do nada, que literalmente não tinha nada a perder, subindo, né? Então, tem essa questão de meritocracia também, que é, de certa forma, até delicada, né? Mas que é bem importante também a gente refletir sobre isso, né? Entender muitas vezes a nossa situação, a nossa circunstância, para a gente saber tomar as melhores decisões. Porque até se a gente for sempre se comparar a alguém, né, a gente vai sempre estar ou acima ou abaixo de alguém, né? Então, se for para se comparar com alguém que está acima, que seja por ambição de talvez querer chegar lá, né? E não de uma posição de ser vítima, né? Por causa da circunstância que está, né? E entender, né? É importante as pessoas entenderem. Hoje a gente vive num momento que às vezes as pessoas querem a coisa fácil, um retorno fácil, que não é assim. Eu não conheço nenhuma pessoa que teve êxito, sucesso na vida, que esteja bem, não apenas economicamente, porque o econômico é muito assim, de repente uma pessoa que saiu do nada e hoje ganha 10 salários mínimos, ele está muito bem na vida, é um cara de sucesso, de êxito, assim, então não é a quantidade de dinheiro que você ganha, né? É de onde você estava, onde que você está e como você vive, né? Mas não conheço ninguém que esteja usufruindo do que tem sem ter tido muito esforço, muito trabalho, muito suor, noite sem dormir, né? Trabalhar mais que 8 horas por dia, né? Então é importante entender que não existe outra maneira. E por isso, às vezes a gente escuta aí essas questões de pirâmides, de Bitcoin, bababá, que o cara vai lá, os caras prometem pro cara, ó, tu vai botar 100 mil ou 10 mil e vai ganhar 3 vezes mais em 3 meses. Não, isso não existe. Essa ambição do ser humano faz com que ela caia nesses golpes. Isso já é ganância, né? É ganância. Mas o ser humano tem essa questão. Porra, eu quero ganhar alguma coisa fácil. Eu trabalho muito, eu juntei 10 mil aqui, o cara tá me prometendo que em 3 meses eu vou ter 3 vezes mais. Meu filho, tu vai perder, né? Então, cuide com isso. Não, essas coisas, elas não existem, elas estão feitas para te enganar. Só tem uma maneira: trabalho, dedicação. E de preferência com alegria. É verdade, a alegria ela ajuda muito. Alexandre, para ir concluindo aqui, a gente poderia falar um pouquinho da parte de política? Como tu quiser. Vamos lá. Eu sou um pouco curioso sobre essas questões de política, né? E você já falou aqui que é mais mesmo uma questão de propósito mesmo, né? E eu vi que você é uma pessoa literalmente movida a desafios, né? Não só os desafios que vêm no dia a dia, que com certeza você deve ter muitos, mas os desafios que você mesmo cria para você mesmo, né? Porque, afinal de contas, quem decidiu ser médico, quem decidiu comprar um hospital, abrir um restaurante, ser prefeito, foi o Alexandre, né? Então, essa carreira política, ela seria realmente mais um desafio? É um desafio. Eu nunca tive nenhuma obsessão em relação a algumas coisas. O que eu tive sempre é propósito. Quando eu me decidi e vi que tinha a possibilidade, isso não é uma coisa que foi decidida de um dia para o outro. Se fosse há 5 anos atrás ou 7 anos atrás, eu não teria a possibilidade de ser candidato a prefeito, porque eu tinha outros compromissos. Mas quando eu me decidi ser candidato a prefeito, eu entrei para ganhar, né? Aquela coisa, eu sou, que nem eu falei, sou ariano, eu entrei para competir, eu entrei com um propósito, eu entrei com a história de vida que eu tinha, entrei com o meu nome que eu tinha e sempre falei que eu quero sair maior do que eu entrei, não menor. Porque isso seria muito triste. Então acho que a gente está conseguindo cumprir com esse objetivo. Eu estou feliz com o que a gente está fazendo. A gente sempre gostaria de fazer mais, mas nós vamos ter agora um evento
no dia 27, de uma prestação de contas de 1000 dias de governo. Por que acontece com a questão pública às vezes, Léo? Por exemplo, hoje nós temos a intervenção, nós temos 14 unidades escolares. Nós temos 7, 8 intervenções grandes em unidades escolares. Só sabe o pai que está com o aluno no colégio. O cara que não tem mais filho pequeno, e naquele colégio, naquela escola, ele não sabe o que está acontecendo. Então, a gente está fazendo grandes intervenções nas escolas. Infraestrutura, eu não preciso falar tudo aqui. Então, assim, a gente vai demonstrar para a sociedade, nesses 1000 dias de governo, a nossa prestação de contas. Aproveitando o gancho, tá? É uma pergunta que surgiu aqui para eu fazer agora. Quando você fala na questão de entrar maior, aliás, sair maior do que entrou, né? Tanto a questão do propósito em si, né? Quanto as questões práticas que uma delas você acabou de citar, né? Mas como fazer para, por exemplo, avaliar o trabalho de um prefeito, avaliar o trabalho de um político em geral? Porque por mais que pareça uma pergunta óbvia, né? É uma pergunta que eu duvido que uma boa parte da população saiba responder, né? Eu vejo, como eu te falei, eu vejo que as pessoas sabem das coisas de uma maneira muito parcial, apesar de a gente estar fazendo um trabalho de comunicação muito grande. Por isso vamos fazer esse evento. Quando eu falo sair maior ou igual, é sair e dizer assim, aquelas pessoas que acreditaram na gente, falar assim, bom, eu acreditei nele como uma expectativa e ele me representou, né? O quanto mais poderia ser feito ou não, isso é outra coisa, mas a gente tem bastante coisa para demonstrar o que a gente fez. Aí vão me perguntar, você vai para a reeleição? É claro que eu vou. Sabe por que eu vou? Não porque seja a minha obsessão ser prefeito de novo. Eu poderia muito bem parar por aqui, mas eu já fui prefeito, tenho o meu nome, já fiz o meu legado, mas eu acho uma obrigação. Aquela pessoa que acreditou, que tinha expectativa, que votou, que está contente. Se eu falar para ele, não vou mais, ele fala, pô, nós acreditamos em você, agora que deu tudo certo, tu não vai mais? Então eu acho que tem essa obrigação de estar presente. Muitas vezes a gente pensa, será que eu devo continuar ou não devo continuar? Até porque a gente tem outra profissão, mas eu vejo como eu me coloquei a isso, eu me predispus a isso. Eu fiz as pessoas confiarem em mim. Como é que eu vou falar agora não vou mais? Né? Então isso é uma questão, mas não é uma obsessão. Né? E em relação ao futuro político, vai depender, a gente não sabe, também não existe não tem um plano em relação a isso. E nem tudo depende de ti também, não né? depende da gente. Hoje o que eu quero fazer é representar bem o município de Itapiranga, trabalhar bem por o município de Itapiranga. Eu acho que como político, hoje, a gente também tem que pensar a nível regional e eu passo a ser um representante a nível regional e a gente tem feito esse trabalho, vendendo Itapiranga, demonstrando o que é Itapiranga para o governo estadual, para o governo federal, e acho que a gente tem feito um bom trabalho em relação a isso. E tenho certeza absoluta que nós estamos num grande crescimento e vamos crescer muito mais nos próximos anos aqui no município de Itapiranga. Legal, cara, bem legal ver essa tua energia positiva, assim, essa ambição, né, no decorrer desse caminho. Mas e como lidar com, assim, as divergências, né, que aparecem no meio do caminho? Porque tem esse lado do desafio também, né, porque essa questão de, como você falou, tem a maioria que foi a favor e sempre também tem a questão dos que foram contra, né? Como lidar com isso, assim? Eu acho que isso é parte da democracia, né? Eu acho muito importante, eu nunca tratei ninguém de inimigo. E espero que ninguém me trate de inimigo, né? Vamos comparar isso ao jogo de futebol. Você é Inter, eu sou Grêmio. Cara, tu é Inter, eu sou Grêmio. Pronto, né? Na verdade, eu sou corintiano, mas tudo bem. mas o que eu quero dizer com isso? Nesse processo eleitoral passado, eu nunca tratei ninguém mal. As pessoas que a gente visitava nas casas, eu não sabia de que partido eram. Eu visitei todas iguais. Em 98% ou 99% foi recebido muito bem, mesmo por aqueles que não votaram na gente, não tem nenhum problema. Isso é parte da democracia, até porque a gente acredita de uma coisa, a gente acredita em outra coisa, né? Você tem vários lados nessa questão política nossa,
Então, não existe nenhum problema, eu não lido de forma alguma com algum problema. Tanto é que nós mantivemos várias pessoas que estavam no governo anterior com cargo de confiança, e a minha pergunta nas secretarias, para o secretário, essa pessoa vale a pena manter ou não vale a pena manter? Porque se ela é capaz ou se não é capaz, e a gente manteve, né? Até fui criticado por causa disso, às vezes até dentro do próprio partido da gente, mas não é a minha índole. Eu acho que a gente conseguiu construir um trabalho dentro do governo que poucas pessoas conseguiriam construir por uma questão partidária. Isso não quer dizer que a gente não tenha lado, né? Hoje eu defendo uma bandeira e sempre defendi. Isso não quer dizer que eu sou inimigo da outra bandeira de forma alguma. Eu defendo uma bandeira de direita. Eu acredito no capitalismo, eu acredito em Deus, eu acredito na pátria, eu acredito na família. Essa é a minha bandeira. E sempre foi assim. Eu nunca falei de alguma maneira diferente. Ah, mas você está junto, esteve junto, ou tem pessoas diferentes com você? Tem. Não tem problema, é a opinião da outra pessoa. Ela pode pensar de uma maneira diferente. Então, eu não tenho esse tipo de problema, né? Existiram algumas pessoas que durante a campanha, que inclusive eu tinha alguma relação, que se portaram de uma maneira, no mínimo, não adequada comigo, e que hoje voltaram atrás. E que hoje viram, pô, nós não somos inimigos. Eu posso fazer campanha pro A, pro B, pro C e pro D, mas passou campanha, que nem você torcer, que nem eu falei, que você torcer para um time, eu torcer para o outro. Depois vai ganhar ponto, acabou, a vida segue, você continua comerciante, você continua na comunicação, eu continuo médico. Agora tu vai deixar tu confia no Alexandre como médico. Tu vai deixar de vir consultar comigo só porque eu sou do partido contrário? Então, eu acho que é uma grande estupidez, né? Aí eu vou num pior profissional, num pior negócio, num pior comércio, porque você é contrário. Meu, cara, eu não penso dessa maneira. Então, eu me sinto muito confortável em relação a isso. Se alguns não entendem, ou alguns querem trabalhar de uma forma diferente, não tem problema. E é óbvio, e te digo mais, hoje nós fizemos nós fizemos pesquisa, nós estamos com 89% de aprovação do município. Agora, se me perguntar, e 89% vão votar em você? Não. Tem cara que é do outro partido que aprova o que você está fazendo, mas ele não vai votar em você, porque ele é de outro grupo, ele é de outro time, e não tem nenhum problema, né? E eu falei isso no dia da nossa vitória, eu falei, nós ganhamos hoje, em 4 anos, se não existir uma unanimidade, é o povo que tira, é o povo que faz, né? A gente está tentando fazer o melhor trabalho possível, né? E acho que tá surgindo efeitos. Isso que você citou, até como a gente está numa cidade pequena e tudo mais, às vezes acaba refletindo no pessoal mesmo, né? Uhum. Mas isso a gente vê que em grande escala, por exemplo, nas eleições passadas, essa questão de esquerda, direita, também, né? Tem muita divergência, aonde por mais que o político lá, né, nem sabe que você existe, você da mesma forma às vezes abraça, compra briga com o familiar, perde amizades, né? E às vezes, como você falou, se arrepende e volta atrás porque vê que talvez não é esse o melhor caminho, né? É isso aí. E só para terminar, falar mais uma frase aqui que... Sim, fica à vontade. Em relação ao nosso tema principal, começou com a vida que vale a pena ser vivida, né? Aí tem outra frase do Barros lá, do Clóvis, né? A vida vale a pena quando você torce para que ela não acabe, né? Então, e aí eu escuto as palestras dele e tudo, né? Que bom que nós vivemos esse momento hoje, que bom que nós estamos aqui. Que pena que está acabando, porque a gente torcia para que não acabasse, não podia ficar conversando a noite inteira, né? Porque foi bom. E espero que para todos vocês que estão aí em casa, né? Através do Léo aqui, que é nosso amigo, tenham gostado. Foi uma fala
tranquila, uma fala espontânea, né? Realmente é o que a gente pensa, o que a gente age, e agradeço a oportunidade. É sempre bom falar e conversar. Na verdade, foi uma grande conversa isso aqui. E cada um vai tirar a conclusão que quer, vai conseguir, de repente, sacar dessas nossas experiências alguma coisa boa para a vida. E acho que isso é bem importante. Então, realmente, agradeço essa vida que vale a pena ser vivida. E Alexandre, né, como você falou, cada um tira as próprias conclusões, e uma coisa que eu gosto muito de falar também é que, por mais que a gente agora no final ali falou de política, né, eu pedi como lidar com as divergências e tudo mais, por mais que a gente conversou sobre isso dentro desse cenário político agora na parte final, a gente pode ver que, por exemplo, para passar por isso você tem que ter o quê? Maturidade. E maturidade você precisa não ter só se você for candidato ou político, mas sim em qualquer circunstância da vida, né? Então, de qualquer história a gente consegue sempre tirar aprendizados, isso eu acho muito importante. E para finalizar também a gente sempre pede para o nosso convidado aqui uma dica de ouro, né? Então gostaria que você desse uma dica de ouro para o pessoal que está em casa para a gente finalizar esse programa. Uma dica de ouro. Que nós vamos falar, né? Eu acho o seguinte, cara. Tire, não sei se esse é um termo que eu utilizo. Tire as picuinhas de você, né? Não vale a pena essas coisas pequenas. Tente ir atrás do que você realmente gosta, do que você é feliz. A gente não é feito para fazer uma coisa só. Tem gente que tem essa questão, por exemplo, eu entrei em direito, eu só nasci para ser advogado. Acho que não é assim. Eu que nem o Alexandre é médico, só nasceu para ser médico, não. Então, aproveite a vida. Não tem problema de parar uma coisa e começar outra porque você não gostou. Isso é uma coisa muito daqui. Eu comecei o curso tal, eu não posso abandonar porque senão... Não gostou, começa outro, né? E eu acho muito importante, assim, goste do que faz, faça o que você gosta de fazer, mas estude. Seja universidade, curso técnico, seja coisa da vida, vai atrás do conhecimento. Não existe outro caminho, a gente tem que saber o que está fazendo. Senão você vai ser um medíocre, né? Eu sou uma pessoa contra a mediocridade. E sou a favor de quem tem sangue na veia, tem brilho e tem vontade de fazer. Né? Não me estimule, porque se você me falar assim, você não consegue, eu vou falar assim, então tu vai ver. Eu escutei muitas vezes isso na minha vida, você não vai conseguir. E isso é o maior estímulo que eu posso ter na minha vida. Você não vai conseguir ser médico, você não vai conseguir bancar os plantões do hospital, você não vai conseguir ser dono do hospital, tu não vai conseguir ter um restaurante, tu não vai conseguir se eleger prefeito, tu não vai conseguir administrar a prefeitura. Então, para mim é um grande desafio. Tenha brilho, tenha sangue na veia. Mas tem que ter muito dedicação e trabalho para que isso tudo aconteça. Senão, de graça não vem. Certo, Alexandre. Muito obrigado mesmo, tá, pela tua presença. E eu acho que dessa nossa conversa, realmente, que a gente teve aqui, né, que a palavra-chave que você usou e que define, eu acho que foi realmente algo bem espontâneo, né? Eu convidei o Alexandre para vir aqui, para a gente conversar um pouco realmente sobre o lado mais humano dele, né? Um lado que muitas vezes a gente acaba não enxergando, né? O que é natural também. E realmente foi uma conversa, assim, acho que pode agregar e muito, né, na vida de quem vai nos assistir com bons olhos. Então, realmente, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, né, aqui aos estúdios da SATV. E também quero agradecer a você, nosso telespectador. Afinal, é para você que nós fizemos esse programa e levamos todo esse rico conteúdo. Então, muito obrigado. E para você que quer ainda mais conteúdos, pode entrar lá no nosso site www.unicoatalho.com.br e até a próxima. Tchau, tchau.
Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center?
A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.